6 com João, do 10 ao 12. E eu queria dizer pra vocês que esse aqui não é o melhor cenário, mas em breve vai mudar. É só isso que eu posso dizer. Hoje nós lemos muitas coisas, mas eu queria vir tratar sobre duas dessas várias coisas que a gente leu. A primeira é a morte de Lázaro. A morte de Lázaro todo mundo conhece. Eu acredito, eu espero que você tenha lido e conheça. Mas tem uma parte aqui do versículo... A morte de Lázaro está no capítulo 11. A morte, a ressurreição, Jesus vai lá e tal. Enfim, eu queria trazer a sua atenção aqui pro versículo 25. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Que Jesus está conversando com Marta e ela fala: ai, Senhor, se tivesse vindo mais cedo, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Aí, vamos acompanhando a leitura aqui. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida eterna. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele continua: e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para ela. Aí ela fala: sim, Senhor, tal. E o diálogo continua. Mas eu queria trazer a sua atenção para essa parte. Jesus é a ressurreição e a vida. Que ele fala, uma coisa que a gente vai ler mais pra frente, que ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá em João 14:6, amanhã. E Jesus também fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, quem crê em Jesus e foi salvo, ainda que tenha uma morte física, ainda que meu corpo morra, eu viverei eternamente. Mas quem não crê, já está condenado, vai ter uma morte eterna. E é isso que Jesus veio trazer pra gente. Ele veio nos trazer vida eterna. E uma outra coisa que fala também mais pra frente no texto, aquele famoso versículo mais curto da Bíblia: Jesus chorou, que é João 11:35. E eu vim dizer que Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, ele era Deus, mas ele também era homem. Ele também tinha sentimentos, ele também sentia dor, ele também... Na cruz ele sentiu dor. Ele também se alegrava, ele também chorava, ele também era humano. E outra coisa que eu queria falar também é sobre a entrada triunfal, que tá lá no capítulo 12, tá do versículo 12 ao 19. Onde tá essa passagem. E essa passagem é um cumprimento de Zacarias 9:9. E essa entrada triunfal é um cumprimento de Zacarias 9:9, que é uma profecia que diz que isso ia acontecer, e aqui ela se cumpriu. E aqui diz que Jesus chegou a Jerusalém montado em cima de um jumento que ele pediu para os discípulos dele lá buscar. E o que isso quer dizer? Foi uma profecia que foi falada muitos anos atrás, antes desse acontecimento, no caso. E aqui ela se cumpre, mas isso nos mostra que Jesus era humilde. É a mesma coisa que está escrito em Filipenses 2:8, que eu vou abrir aqui para vocês. Aqui, Filipenses 2, do 5 ao 8, fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, Jesus, mesmo sendo Deus, como eu falei que ele era 100% homem, 100% Deus, mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se. Mas para cumprir o propósito dele, o que ele veio fazer nessa terra, ele precisava ser como a gente. Então, ele se humilhou, ele demonstrou humildade através desse gesto que ele fez de chegar em Jerusalém montado no jumento. O povo esperava um rei político, alguém que fosse destruir Roma, acabar com o reinado de Roma, ou qualquer outra coisa que tivesse acontecendo na época. Mas Jesus se revela
a nós, quando ele vem na Terra, ele se revela como um servo. Ele não veio nos salvar, sei lá, do governo, do país, sei lá o que. Ele não veio nos salvar da política ou da economia ou de qualquer coisa que esteja acontecendo de ruim no mundo. Ele veio nos salvar de nós mesmos. Ele veio nos trazer a vida eterna. Ele veio nos trazer salvação, nos salvar, nos tirar do pecado. Foi isso que ele veio fazer. E aí eu te pergunto, a gente vê Jesus apenas como uma pessoa que soluciona problemas aqui na Terra? Apenas uma pessoa que faz muitos milagres, que está lá sempre que você precisa, e não que ele não faça, mas você reconhece ele, você vê Jesus apenas como alguém para resolver os seus problemas, ou você vê ele como um rei que traz vida eterna, como alguém que te salva, como alguém que você deseja passar a eternidade? Mas era isso, meu povo de Deus. Até o dia 28 e falou!